Olá, sou a professora Aline. Estou aqui hoje para conversar com a Etienne Clavijo. Ela é presidente da Cooper Líquidos, uma cooperativa de transporte. Seja bem-vinda, Etienne. A gente está muito feliz em te receber aqui para conversar um pouquinho na disciplina de ramos do cooperativismo e conhecer um pouco mais da experiência de vocês. Então, fica à vontade, a palavra é sua, conta um pouquinho da sua história, da história da Cooper Líquidos, para a gente conhecer vocês, assim, mesmo à distância, mas também muito próximo, né, com a tecnologia. Boa tarde, Aline, boa tarde aos demais. Obrigada, então, por esse convite e a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história como cooperativa de transportes. Bem, a Cooper Líquidos, não diferente das outras cooperativas, nasceu de uma necessidade. O que acontece? Nós trabalhávamos como transportadores, pequenos empresários agregados a grandes transportadoras de produto químico, né? E aí, em 2016, os dois maiores fornecedores deles, indústrias, lançaram uma lei onde proibia o transporte de agregado. Eles preferenciavam o transporte da frota própria. E como nós trabalhávamos subcontratados, então, como agregados dessas empresas, nós ficamos de fora, então, desses melhores fretes dessas indústrias, do polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul. Então, naquele momento, o que a empresa que nos dava trabalho, ela fez, né? Ela era uma transportadora e nós trabalhávamos como subcontratados, colocaram nós para transportar o combustível. Mas, na época, todos nós, eu digo nós porque eu falo que é um grupo de amigos, né? Cada um com as suas pequenas empresas, com seus 2, 3, 4, 5 caminhões, né? Todos eles só os cavalos mecânicos, agregados àquela transportadora, com a carreta deles. Pagávamos uma porcentagem e trabalhávamos, todo mundo era feliz, ganhava dinheiro e era tranquilo. Aí, quando veio essa norma dessa indústria, nós não conseguíamos mais pagar a prestação dos veículos, né? Na época, eu estava fazendo faculdade de administração na Uniaselv e ouvi a professora falar sobre cooperativa de transportes. Então, me veio assim, né? Como funciona, será, essa cooperativa de transportes? Me deu muita curiosidade de entender o que era o mundo cooperativista, porque até então nós conhecíamos o quê? Cooperativas agrícolas, né? Isso era normal. Cada cidade onde a gente mora praticamente tem uma cooperativa agrícola e a gente sabe como funciona. Mas cooperativa de transporte não tinha nem noção de como funcionava, né? E aí que surgiu a ideia, conversando com meu esposo, de repente, da gente estudar melhor como é que funciona a cooperativa. Aí eu fiquei sabendo que existem cooperativas aí de 1.000 caminhões. Nossa, fiquei muito impressionada com isso, né? Um grande grupo de sócios. Como que isso acontece? Então, fui em busca de conhecer mais sobre esse sistema cooperativo de transporte. Procurei um advogado daqui, na época, que tinha ajudado a fazer o estatuto de uma cooperativa agrícola, para ele me dar um norte. E a primeira coisa que ele me disse é: Etienne, procura a OCEGS. A OCEGS é o órgão regulador das cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu procurei a OCEGS, falei, né, marquei uma conversa com eles, e falei com eles sobre a questão de estar criando, então, de estar montando, junto com nossos amigos, essa cooperativa de transporte para suprir essa necessidade que nós tínhamos nesse momento, que era, então, de sair dessa condição de subcontratado e sermos donos do nosso próprio negócio. Porque o que essas indústrias nos cobravam era o seguinte: nós precisávamos trabalhar como frota própria. E eu descobri, então, nessa conversa com a OCEGS, né, a Tatiana, a Francisco, que nos recebeu muito bem lá, nos apresentou para o seu Adelar, presidente da Vale Log também, que nos abriu as portas enquanto cooperativa para nos mostrar como funciona, né, uma cooperativa de transporte. E ela, então, me mostrou como funcionava isso, e a gente foi conversando. Nós fomos conversando com esse grupo de amigos e convidando eles: olha, nós temos uma oportunidade de sair da condição de subcontratado, sermos donos do nosso próprio negócio e, inclusive, quando sonhando um pouco mais alto, atender essa indústria química como frota própria, né? E eu descobri com a Tatiana que, pela lei da NTT, nós podemos nos tornar frota própria, a tão sonhada, né, a frota que o cliente precisa.
Então, a gente correu atrás desse sonho. Não foi fácil, porque a gente não conhecia nada de cooperativa de transportes. Foi o seu Adelar mesmo, que até hoje, assim, sou muito grata a ele, meu amigão. Ele nos abriu as portas, mostrou o coração da Valilog, como funcionava. E aí eu fiquei muito feliz, né? Bom, de cooperativa agora a gente está a salvo, porque se eu não sei, pelo menos eu sei quem sabe. E isso era muito tranquilo para nós. O grande problema foi, bom, nós queremos ser uma cooperativa de transportes de produtos químicos, que é o que a gente sabe fazer. Aí, então, foi um desafio, porque procurei a Osergues Midicetiani de transporte de produto químico, nós não temos expertise nenhuma, nós não conhecemos esse negócio. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, não existe nenhuma. Então, nós fomos pioneira, né, no mercado de estar montando aí essa cooperativa de transporte de produto químico. E era o que a gente sabia fazer a vida inteira, então não tinha por que mudar o segmento, né? Só que nós trabalhávamos como subcontratados, então algum tipo de, vamos supor assim, contratação de seguros, contratação desses serviços específicos, assim, não chegava até nós. Isso já estava pronto, né, pela subcontratação. Então o grande desafio foi, e agora, onde que eu busco essas informações? Então a gente buscou o SETSERGS, nos associamos ao SETSERGS, que é o Sindicato das Empresas, e eu descobri que lá dentro tinha uma comissão da carga líquida química, onde tinha vários cursos de produtos perigosos, produtos químicos, né? A gente conheceu um monte de pessoas lá dentro, inclusive o seu Gilberto Cheiran, que dava curso de auditor interno do SASMAC, que é o que a gente visava mais no futuro, né? Porque, por enquanto, a gente estava montando, então, a cooperativa para trabalhar com combustíveis. E ela, para trabalhar com combustíveis, não era necessário ter o SASMAC, que é o Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Então, até então, o nosso primeiro foco era trabalhar como direto com o cliente, né, transportando o combustível, que era um pouco menos, como é que eu posso dizer assim, mais tranquilo de trabalhar, não tem tantas regras, é perigoso, é um transporte de produto perigoso, tem que ter cuidado, tem que ter uma série de documentos, de licenças, mas não tanto quanto a carga química. Então, a gente foi buscando isso, foi conquistando nosso espaço no mercado, e a gente conseguiu isso muito, porque a gente montou a cooperativa, né, a parte administrativa ali, a parte do estatuto e tal, em setembro de 2017, tá? Aí, nós começamos em setembro de 2016. Quando foi julho de 2016, surgiu essa norma. E a gente se mexeu tão rápido que em setembro nós já tínhamos uma solução para isso, que era a cooperativa. E aí a gente começava a conversar, tem 9 dessas grandes transportadoras que trabalham com produto químico, e a gente convidava as pessoas, algumas acreditavam no projeto, outras não acreditavam, outras ficaram esperando para ver se der certo eu entro, e outras já se lançaram de cabeça, que foi esse grupo de fundadores que está com a gente até hoje. Né? Então, eles continuaram trabalhando nessas empresas e eu, então, fui correr atrás do material e virava à noite buscando informação e aprendendo como fazia as coisas e contratando tudo, contratando seguro, gerenciadora de risco, correndo atrás das licenças, buscando pessoas qualificadas para também estar fazendo essas licenças, né? Porque a Cooper Líquidos, ela desde o início já, ela tinha o IBAMA, que é um cadastro nacional para transporte de produto químico, a FEPAM, que é uma licença do estado do Rio Grande do Sul, a IMA, que é do estado de Santa Catarina, o IAP, do estado do Paraná, a LETPP, do estado de São Paulo. Nós temos a licença da Polícia Rodoviária Federal, a licença da Polícia Civil, nós temos a Anvisa agora também. Então, é uma série de licenças. E aí, nós temos também o grupo Ambipar, que nos assessora se houver algum acidente. Sabe aquele 0800 que tem no tanque? Então, é essa equipe de assessoria que a gente paga mensalmente para ele estar nos passando treinamento para motorista. E a gente foi montando toda uma equipe, né? Iniciamos inicialmente eu e mais uma pessoa. Então, nós corríamos atrás do cliente, nós contratávamos, o cliente contratava o frete, nós emitíamos o CTE para o motorista viajar. Nos primeiros carregamentos, assim, eu me lembro, Caixa, a gente foi montando ali com o capital social que nós tínhamos, né, que a gente foi integralizando ali, tudo para fazer as licenças, porque era muito cara mesmo, tudo era custo.
Então, naquela época, a gente investiu tudo e o primeiro carregamento, no dia 9 de maio de 2017, o próprio motorista teve que desembolsar, que era sócio, o valor da guia do ICMS para poder rodar. Então, assim, uma coisa que realmente, assim, isso emociona, sabe? Porque a gente começou do nada. E aí a gente começou, foi trabalhando, a gente fez uma estratégia de como pagar o primeiro mês trabalhado do cooperado, ele não ia poder abastecer pela cooperativa, porque não tinha dinheiro em caixa, e depois a gente foi criando esse caixa no capital de giro, e aí depois a gente conseguiu devolver as cotas para os sócios, né, porque daí já foi sobrando também, e a gente foi fazendo isso, e a gente foi aumentando a equipe, né, no início era 2 pessoas, hoje a Cooper Líquidos tem 3 anos e meio de operação, 4 anos de existência, e ela já está com uma equipe contando aí com 18 pessoas trabalhando, tá? Tem bastante pessoas trabalhando mesmo em todos os setores. Nós temos hoje um gestor de frota, nós temos hoje um gestor da qualidade, que é o técnico de segurança do trabalho, que ele cuida dos veículos, cuida da saúde dos motoristas. Nós temos aqui o financeiro, nós temos um jurídico, um setor jurídico dentro para trabalhar também com a gente. A gente tem o gerente da carga líquida, que é da logística. A gente tem um gerente geral comercial, né, que ele faz todo o comercial da empresa, da cooperativa. Nós começamos a trabalhar, então, com combustível. Depois de 1 ano, a gente conseguiu certificar o SASMAC, que é aquele sistema de avaliação de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Então, aquilo ali para nós foi um selo, assim, de dar um passo. Quando a gente iniciou a cooperativa, nós pensamos, assim, que para ser muito rápido, em 5 anos nós íamos chegar lá. E com 1 ano a gente já conseguiu atingir essa meta. Então, para nós, assim, mas o que eu conto para a gente chegar tão rápido aonde a gente chegou? Primeiro, a intercooperação. Hoje parece que é uma coisa parece uma utopia, mas não é, ela existe, tá? E ela existe desde o momento em que você bate na cooperativa, como eu fiz com a Valilog, ela nos abriu as portas, como eu fiz com a Cotracan de Rio Grande, ela nos abriu as portas também para conhecer, e eu viajei com eles em eventos promovidos pela Alcergs, pela OCB, e eu fui para Brasília, participei do 14º CBC, das cooperativas, e fui conhecendo pessoas, onde eu conheci o Murilo Karapetov, que é o diretor do ramo transporte da OCESP, em São Paulo, e eu falei para ele desse medo, sabe? Eu disse assim, eu não sei se cooperativa de transporte pode certificar o SASMAC, eu não conheço nenhuma que tenha o SASMAC, muito menos alguma que transporte produto químico. E aí ele disse, Tiane, eu conheço. Tu imagina, ele sacrificou um dia dele, imagina tanta coisa que ele tem para fazer, presidente da Cooper Azul, enfim, tem muita coisa para fazer. Ele foi me buscar, eu e o meu gerente na época, que a gente estava em São Paulo, né, visitando alguns clientes, e me levou na Cooper ABC, no ABC Paulista, que trabalha exclusivamente com a Petrobras há mais de 50 anos, e eles têm o SASMAC. Eles também nos abriram as portas e contaram toda a história da cooperativa. Eles trabalham só com combustível, né? E trabalham para a Petrobras. Então, aquilo, assim, deu um up, sabe, no nosso trabalho. Porque, bom, é possível, eu estou vendo com os meus próprios olhos, é possível, sim, certificar o SASMAC e é possível, sim, ser concorrer com as grandes transportadoras comuns, vamos dizer assim, né, a nossa cooperativa. Então, aí, ele me levou também na Coopertrans de Mauá, que trabalha com transportes de químicos pesados, né, eles têm aqueles tanquinhos bem pequenininhos, assim, eles trabalham com corrosivo e outras coisas assim. E aí também, da mesma forma, nos abriram as portas, mostraram o coração da cooperativa. Isso que eu amo no cooperativismo. Elas não se veem como concorrentes, e sim como aliadas. E a partir dali, o que a gente fez? A gente fez uma aliança, vamos dizer assim, né? Eu visito vários dos meus clientes, o meu químico é leve e o meu químico é claro, até então, né? Então, eu transportando esse químico e eu vendo que algum dos meus clientes solicita ou tem necessidade de transporte de um químico pesado, porque eles lidam com muitas coisas. As indústrias não trabalham só com um tipo de coisa. Tem matéria-prima pesada, tem matéria-prima leve. Eu carrego a leve. Então, se eu souber que ele precisa, eu vou indicar a Coopertrans, né? Que é a minha co-irmã, uma cooperativa, então, que, né, nossa aliada. E assim, vice-versa. Eles também, Tiane, se eu souber de algum dos nossos que precisa de químico leve, eu vou indicar a Cooper Líquidos.
E assim a gente vai fazendo alianças, e não tem uma vez que eu vou a São Paulo que eu não visito eles, sabe? Me senti, assim, muito acolhida. Então, nesse sentido, assim, para te dizer, em questão de cooperativa, eu não vejo dificuldade nenhuma nesse sentido, assim, de estar buscando ajuda e ter pronto, sabe? Alguém que está sempre ali para te ajudar, ou seja, do pessoal mesmo da OCERGS ou da OCB. Conheci o Thiago Barros também, ele me tirou muitas dúvidas, me ajudou muito. E a partir dali a gente foi criando alianças, como, por exemplo, hoje a gente faz parte da Rede Transportes, Cooperlíquidos faz parte da Rede Transportes, que é um grupo de cooperativas do estado do Rio Grande do Sul que se uniu para compras, negócios e intercooperação. Deu muito certo. A gente compra um grande volume, são 16 cooperativas que estão dentro hoje, né? Entre elas, as maiores do estado do Rio Grande do Sul. E a gente compra pneu em conjunto, a gente contrata seguro em conjunto, onde sai muito mais barato para todas nós. E ali a gente pode contar com 2.500 veículos aproximadamente. É muita coisa, né? E vendo que deu certo, a gente conversando com o pessoal da OCB também, em uma dessas reuniões que a gente fez lá, nasceu a necessidade de fazer, então, num modelo semelhante, uma federação nacional que trabalhasse mais ou menos da mesma forma, só que a nível nacional. E aí englobando as maiores cooperativas dos estados do país. E aí a gente fez, no dia 20 de setembro de 2019, nós criamos a FETranscope BR. Até está aqui atrás no meu logo ali. A FETranscope BR é uma federação nacional das cooperativas, onde são 14 fundadoras, 16 fundadoras da federação, cooperativas singulares, como a Cooperlíquidos, né? E depois a gente tem, dentro dela, tem a Rede Transportes também, que é uma cooperativa de segundo grau, e a FETranscope de Minas Gerais e a FETranscope de Mato Grosso. Então, são 3 cooperativas de segundo grau e 16 cooperativas singulares, assim como a Cooperlíquidos. E hoje a gente já está realizando também negócios juntos, tá? Um dos maiores negócios, agora a gente está comprando caminhões junto, né? A gente fez um grande pedido, lançou para a fábrica nos deu um desconto, e a gente está comprando caminhão junto, então, a nível nacional, com uma intenção de compra, né? A gente passou para eles uma planilha a nível nacional. Então, isso tudo nos possibilita ter mais conhecimento, mais entendimento sobre todos os assuntos, porque quando eu converso com outras cooperativas sobre as necessidades delas, eu vejo que não são diferentes das minhas. Por mais que elas são umas de Minas, outras do Mato Grosso, né, outras de Brasília, elas têm as mesmas dificuldades que eu. E aquilo que deu certo para eles pode dar certo para mim também. Então, eu já venho com essa ideia pronta. E vice-versa, aquilo que não deu certo, eu também, né, eu já tenho uma visão de que, de repente, pode não funcionar para nós. E a Cooperlíquidos, então, foi crescendo nesse meio. Eu digo assim que a gente é mais bebezinha de todas essas cooperativas, mas eu me sinto muito bem acolhida por todas elas. E depois que a gente começou a trabalhar no químico mesmo, que a gente começou a puxar desse polo petroquímico ali, onde foi que tudo começou, que a gente não podia transportar mais como agregado, foi uma alegria imensa poder entrar ali como contratado direto e como frota própria. Agora somos frota própria dessa mesma indústria, né, que antes tinha lançado essa ideia de que o melhor para eles seria trabalhar só com frota própria, né? E aí depois do transporte do produto químico, a gente trabalhava então com químico, trabalha com transporte de combustível também, e a gente começou a trabalhar, houve uma brecha, vamos dizer assim, no mercado, que a gente poderia trabalhar também com polímeros, né, carga seca. E foi onde a gente iniciou com o projeto do Cider, que a gente trabalha com tanques, aço inox, que são os nossos equipamentos capacitados devidamente para transportar o químico e o combustível. E aí agora também abriu as portas para a gente trabalhar com o Cider, que é o transporte de polímeros, né, que é carga seca, embalado, esses químicos embalados, né. E aí, o que eu pensei, né? Nós, como cooperativa, pensamos, nós já temos o certificado do SASMAC, é difícil tu achar uma transportadora de carga seca que esteja habilitada com as regras do SASMAC. Então, para nós, levar essa novidade para o mercado de que somos uma cooperativa transportadora de produtos químicos secos também,
químicos líquidos e químicos secos. A gente transporta também alimentos, transporta bebida, transporta todo que tipo de coisa, mas estamos aptos, então, com o químico seco. E aí, só entramos no mercado e tudo deu certo, foi girando. Aí agora, no início desse ano, apesar da pandemia e tudo, né, nos procurou um pessoal que trabalha com transporte de químico escuro, que é o transporte de asfalto, do CAP. E aí a gente, bom, nós não entendemos muito, não temos muita expertise desse negócio, o grupo de pessoas que está aqui hoje dentro da Cooper Líquidos, né? Então a gente abriu as portas para ouvir essas pessoas, né? E eles vieram, não, porque o transporte é excelente, a gente já faz isso há mais de 20 anos, nós conhecemos bem o trabalho. Eu, assim, isso vai ser bom para vocês, vai ser muito bom para nós, porque hoje a gente trabalha também subcontratado com outras transportadoras, a gente deixa grande parte do nosso lucro para eles, né? E eu acredito que dentro da cooperativa a gente vai ter mais rentabilidade e a gente pode crescer mais, porque lá está um pouco limitado, assim, né? E aí eu disse, por que não, né? Aí coloquei para os sócios, fizemos uma reunião e a gente abriu, então, espaço para essa modalidade do transporte do asfalto, que é aquele tanque também de aço inox, mas ele é revestido com revestimento, porque o asfalto não pode esfriar. E ele tem um maçarico atrás, que é aquele foguinho, né, que mantém sempre aquecido ali o produto que está dentro do tanque. Então, mais uma modalidade de transporte dentro da Cooper Líquidos, né, com 3 anos e meio aí de operação, e 3 tipos de transporte dentro dela, né. Então, isso é uma grande conquista para nós, assim, e dentro da federação, o que nos deixa, assim, mais à vontade também, é que a grande ideia da intercooperação é que eu saindo daqui, do Rio Grande do Sul, eu carrego, por exemplo, para São Paulo, para Minas Gerais, aonde eu chegar, que tiver uma cooperativa que está no grupo da federação, eu posso chegar no pátio dela, eu posso abastecer na bolsa, no mesmo preço que os associados dela abastecem, usufruir de toda a estrutura, né, da mesma forma que os associados deles, e vice-versa. Quando eles vêm para cá, eles também usufruem de toda a nossa estrutura, do nosso pátio. Então, a gente, assim, nunca está abandonado fora de casa. Sempre tem uma cooperativa do grupo que está pronta para nos receber, né? E isso está funcionando maravilhosamente bem. É muito legal ver que isso está funcionando. E quando eu tenho um caminhão meu que vai sair daqui, eu já ligo, né? Ó, o caminhão vai para a Bahia, por exemplo, vai ficar lá na Comap, e eles abrem os portões, assim, ó. É muito gostoso de ver, sabe, essa receptividade que tem da parte deles também. E quando eles vêm para cá, é como se é uma alegria imensa recebê-los como se fosse um da nossa frota mesmo. Nossa, que incrível, Etienne. Tua partilha traz para a gente tantos elementos para a gente pensar, né, e ver o quanto a Cooper Líquidos é tão promissora, né, em tão pouco tempo, assim, né, de sua existência. Fiquei pensando em inúmeras coisas, me vieram algumas perguntas também. Você falou que o grupo de fundadores, ele permanece até hoje, né? E Sim, quantos foram que participaram do início dessa construção? 23 sócios, pessoas físicas. Ah, ótimo. E como que foi esse envolvimento, né, de todos esses sócios? Eles conheciam o cooperativismo, não conheciam? Ou como que foi vocês também, se não conheciam, adentrar nesse mundo do cooperativismo? Vocês estudaram, tiveram algumas formações para entender os princípios, né, a doutrina do sistema? Como que foi isso, esse entrar no cooperativismo pro grupo, né, que estava constituindo a cooperativa? Até hoje, assim, ó, às vezes eu digo que a gente tem um pouco mais de dificuldade com os sócios antigos do que com os novos sócios. Por quê? Porque na época, uma grande verdade, quando a gente foi montar a cooperativa, nós tínhamos o grande intuito, assim, não tem muito tempo de fazer muita coisa, eles, né, principalmente, sim, trabalhar para ter o resultado. Essa é a verdade, né? E a cabecinha deles ainda era como pensamento de agregado, sabe? É muito difícil trabalhar isso na cabeça deles, né? Mas depois, com o tempo, a gente começou, eu principalmente, comecei a fazer cursos, né? Hoje eu estou finalizando uma pós-graduação em gestão de cooperativa e estou fazendo também uma pós-graduação em gestão de transporte, né? A gestão de transporte é pela UX e em gestão de cooperativa é pela FACAT. Então,
e busquei fazer muitos cursos, quase todos os cursos que tinha na Alcergs eu participei de todos, para entender como é que funcionava, né, na prática, o cooperativismo. E aí eu digo que a gente nunca vai deixar de aprender, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. E tem sempre muita coisa para aprender. Mas quando a gente se dispõe a fazer isso, eu já considero que a gente é um grande vencedor, porque a partir do momento que tu te dispõe para estudar ou para fazer alguma coisa, para te dedicar para isso, certamente alguma conquista você vai ter, né? Então, assim, o meu grupo também, em primeiro ano, conselho fiscal, aí a Tatiana veio aqui, eles não chamam de auditoria, né? Eles chamam de, como é que eu não me lembro agora, como é que fazer uma visita, assim, para ver como é que tá a cooperativa. E eu sempre fiz questão de deixar as portas abertas, porque, assim, eu dizia sempre, gente, se eu estiver fazendo errado, por favor, me mostrem que eu quero fazer certo. Se eu não estou fazendo certo, é porque eu não sei, né? Então, eu abri a porta para todo mundo, assim, para eles lá, do pessoal da Alcergs, né? Então, eles vinham, eles, né, nos deram dica, Tiane, participa do PDGC, que é o plano de gestão da cooperativa, em 2 primeiros passos. Eu disse, meu Deus, mas parece que eu não tenho nem subsídio para começar a caminhar os primeiros passos. Ela disse, sempre tem, Tiane. A gente começou a fazer, né, o PDGC, e agora a gente está trilhando ali os primeiros passos, já tem uma nota um pouquinho considerável, vamos dizer assim, né, 8,5, mas a gente está caminhando, está aprendendo, está evoluindo, vai demorar um pouco até chegar no nível das cooperativas do crédito, por exemplo, né, mas a gente vai chegar lá, né, o importante é a gente começar mesmo ali nos primeiros passos. E os sócios, no primeiro ano, uma das coisas que a Tatiana me falou, Tiane, não tem ata de conselho fiscal. Eu digo, meu Deus, o que eles precisam fazer? Sabe? Aí ela assim, não, eles precisam se reunir, daí ele explicou de 3 em 3 meses, assim, aí eu chamei, eu digo, bom, tava lá escrito no estatuto, e eles não tinham a menor noção do que tinham que fazer, porque todos eles viajavam, eu disse, gente, ó, então vamos fazer um cursinho, botei eles tudo dentro da sala de aula lá na Alcergs para fazer o cursinho, saíram mais enrolado ainda, porque daí que não entenderam nada, eu disse, não, vamos procurar ajuda com o contador, vamos chamar gente aqui. Aí veio também a dona Margarete, né, que ela é do setor das cooperativas do ramo trabalho, deu uma palestra de educação cooperativista maravilhosa para nós, e aí a gente foi pegando gosto, sabe, pelo modelo cooperativo, assim, que até então, até um ano, assim, de existência, a gente não tinha muito isso dentro da gente, né? Agora, hoje, eu já faço diferente. Por eu já ter conhecido, esse conhecimento que eu tenho, eu procuro passar para os nossos novos sócios. Então, eu falo para eles, ó, quer conversar comigo para se associar? Vamos marcar aí um meio período, ou uma manhã ou uma tarde. Eu vou explicar para você o que é uma cooperativa, eu preciso que você tenha um senso de pertencimento, e hoje, para mim, é muito mais fácil o novo sócio do que o sócio antigo que tinha pouco entendimento sobre isso, né? Então, hoje a gente já tem um pouco mais de noção de como tratar isso com eles. É interessante porque isso é uma construção, né? E não é só uma questão do ramo do trabalho, mas dos outros ramos também, né? Esse envolvimento, essa participação, esse pertencimento, né, do associado ou da associada, do cooperado e da cooperada. E uma coisa que eu gostaria muito de saber, assim, a nível até pessoal, você enquanto uma presidente, né? Isso não é comum e agora está se tornando mais... a gente está vendo, né, essa ampliação de presidentas, né, presidente mulheres nas cooperativas. E como que foi esse processo para você? Você percebeu alguns desafios nesse mundo da gestão por ser mulher ou não? Eu acredito, Aline, que vai muito da pessoa, tá? Uma das coisas, assim, quando eu comecei esse projeto, eu jamais pensei que eu ia ser presidente. Eu não pensei que eu ia ser presidente. Eu comecei porque a gente precisava dar um jeito nisso e, sabe? E aí, quando eu vi, precisava de um presidente. E aí, a gente estava em reunião, né? E o pessoal falou, não, ninguém melhor para ser presidente do que tu, Etiane. Aí, porque eu sempre me coloquei à disposição como uma secretária. Eu vou fazer tudo para vocês, eu vou correr atrás disso para nós. E eu fazia isso com tanta vontade, sabe? Que as primeiras assinaturas, assim, as coisas não eram bem do jeito que a gente tinha planejado. Às vezes eu precisava de documento deles e eles não podiam me passar, porque assim, imagina, né, motorista, às vezes é difícil um acesso a um e-mail,
Hoje a realidade já está mais tranquila, mas há 4 anos atrás isso era mais difícil ainda, né? Então, são pessoas mais maduras, que têm dificuldade. Eu trouxe os documentos, eu preciso te entregar, mas eu vou passar aí meia-noite. Beleza, eu vou buscar lá no posto meia-noite. E eu fazia isso, sabe? Até conseguir toda a documentação, e eu ligava para eles e corria atrás. E aí veio essa surpresa, sabe? Quando preciso de um presidente, eu fiquei olhando para para eles assim, e eles olharam para mim e disseram: não, Etienne, é tu que tem que ser o presidente. E aí eu fiquei muito feliz. Eu disse: gente, eu vou tentar, assim, fazer de tudo para jamais decepcionar vocês, assim. Eu tenho muita vontade que isso aconteça. Se depender de mim, eu larguei tudo, porque é verdade, quando a gente se envolve com um projeto, eu larguei casa, larguei marido, larguei filho, tipo assim, larguei no bom sentido, né? Mas, assim, para me dedicar 1000% para esse projeto, e deu certo, e cada vez que eu conquistava, assim, era uma grande conquista para todos nós, né? Graças a Deus, meus filhos já estão criados também, não precisam tanto de mim, o meu esposo também, e sempre do meu lado, me apoiando, me dando força, e isso me impulsionou, claro, e eu não vi desafio nenhum. Muito pelo contrário, se tinha alguma coisa que eu não entendia, eu chegava para eles, né, porque parte do caminhão ou coisa assim, né, eu chegava e dizia: gente, agora, tal coisa. Aí eles me diziam: Tiane, isso aqui funciona dessa forma e tal, me explicavam, até mesmo para contratar serviços, contratar assessorias e tal. Eu tive muito apoio deles, muito mesmo. Então, é uma construção junto, de verdade. Claro, havia os momentos ali de divergência, né? Divergência de ideias, principalmente porque uma mulher, ela pensa muito em tudo, né? Em pequenos detalhes que às vezes para eles não é importante. Eu disse: não, a apresentação da empresa é importante, sim, eu preciso investir nisso, investir, né, em material de divulgação, né? E às vezes, não precisa isso agora, porque a gente vai investir nisso agora. Eu disse: precisa. E aí a gente meio que entrava em conflito, mas assim, nunca tive dificuldade, tanto que agora, na verdade, eu fui fazendo os cursos e tal, e estou num período de reeleição, vamos dizer assim, né, que vai vencer o meu mandato em 25 de fevereiro de 2021, e o pessoal já me procurou: Etienne, pelo amor de Deus, tu não vai nos deixar, né? Eu disse: não, estou aqui, contem comigo. Mas foi isso, assim, bem tranquilo, não vi dificuldade nenhuma. É nítido, assim, perceber, né, o seu papel de liderança no grupo, né, porque, de fato, tomar a frente para que isso aconteça faz com que o grupo sinta confiança, né, e não à toa você seja escolhida para estar à frente ainda da cooperativa por mais tempo, assim. Muito feliz de estar também compartilhando desse momento com vocês. E só uma dúvida ainda que ficou, Etienne, conta para nós onde fica a sede da cooperativa e quais, assim, as principais áreas regiões de atuação, digamos, né? As rotas, não sei como que vocês definem isso, né? Mas conta para a gente como isso funciona um pouquinho. A Cooperlix, ela nasceu aqui em Três Cachoeiras, tá? No estado do Rio Grande do Sul, bem pertinho de Torres aqui. Aqui fica a nossa matriz. Nós temos uma unidade de atendimento. Aqui na matriz fica o pessoal da contabilidade, o financeiro. Eu fico aqui também 2 ou 3 dias por semana, eu me revezo, né? E nós temos uma unidade em Canoas, que é onde fica toda a nossa frota, fica o gestor de frota, fica o gestor de qualidade, fica o pessoal que emite o CTE, o gerente da carga líquida, da logística, o gerente comercial, o gerente operacional da carga seca e também um assessor, né, que trabalha ali com eles para ajudar. Então, tem uma galera grande lá também em Canoas, onde a gente tem essa unidade, né, que hoje ela é sediada no pátio de um posto cedido para a gente, né. Então, a gente tem uma parceria com o posto, a gente tem umas salas, algumas, né, começamos com uma e agora já tomamos conta lá, e um pátio para nós deixar os nossos veículos com segurança, onde tem câmara, tem portaria, tudo bem certinho, assim. E aí nós temos uma filial em Itajaí, Santa Catarina, mas só para assim, benefícios fiscais, vamos dizer assim, ela é feito todo o CTE e a documentação é feito tudo pela matriz, tá? Nós temos essa filial lá, que hoje fica sediada no escritório de um sócio também, né, espaço físico. Nós temos uma filial em Campina Grande do Sul, no mesmo modelo. Nós temos uma filial na Cooperazul também, no mesmo prédio da Cooperazul, em São Paulo, que também foi cedido pelo Murilo Karapekov, o diretor do ramo transporte da OCESP. E, na verdade, os nossos veículos, eles transitam, o ponto de partida é Rio Grande do Sul,
Saindo do Rio Grande do Sul, eles vão para São Paulo e às vezes retornam. Às vezes eles sobem para o Rio de Janeiro, às vezes Minas Gerais, Goiás, né, Mato Grosso do Sul, ali alguma coisa para buscar o álcool, né? E depois retornam também tudo para o Rio Grande do Sul. Então, ponto de partida e de chegada é o Rio Grande do Sul mesmo. Ai, ótimo. Bom, eu estou muito satisfeita com essa conversa. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa com a gente. Eu acho que, em resumo, assim, né, pra gente, é isso, assim, hoje a gente tá, eu disse, né, com essas alianças que a gente fez, a gente teve um pouquinho de experiência de intercooperação com a Cooper Fox, que também faz parte da rede ali. Teve uma época em que nós contratamos a Braskem, é uma enorme indústria, né, não tenho por que não dizer, e a gente não deu conta de transportar os produtos deles, né. Então, com isso, a gente fez essa aliança com a Cooper Fox, e a Cooper Fox levava nossas cargas da Braskem, porque o que estava acontecendo? Eles tinham, próximo de Pato Branco, que era o destino da nossa carga, nós não tínhamos nada de retorno com o nosso cider, mas eles iam para lá vazios para buscar os grãos que tinha ali na volta, né? Que eles são graneleiro. E aí estava nós indo carregado com Braskem e voltando vazio, e eles indo vazio e voltando carregado com as cargas deles. Nós não podíamos carregar as cargas dele, porque nós é cider e ele é graneleira, né? Então, assim, o que aconteceu? Nós conversamos em um determinado momento e eu disse, nossa, perfeito, né? Tu carrega por nós e vai carregado e volta carregado com a tua carga, que é a safra que tu precisa tirar. E para nós foi maravilhoso porque nós não tínhamos retorno de lá. Então, assim, isso funcionou por 5 meses maravilhosamente bem. Eu disse, é uma experiência muito positiva que eu tenho da intercooperação. E se houver oportunidade de fazer isso com outras cooperativas, a gente vai estar fazendo, porque realmente é muito bom. A gente atende o nosso cliente, não deixa ele na mão, e a gente está ajudando uma cooperativa irmã, né? E isso é muito legal. Crescimento para as duas partes. Bom, depois de uma aula aqui de intercooperação, nossos alunos e alunas vão ficar, eu acho que muito felizes por a gente ver na prática, né? Porque às vezes a gente acaba estudando aqueles princípiozinhos do cooperativismo e não se dá conta da importância deles no dia a dia, né? E só quem realmente está vivendo o cotidiano da cooperativa para poder saber, para poder dizer para a gente, né? Porque às vezes fica muito abstrato. E essa experiência que você compartilha com a gente mostra o quanto, de fato, a intercooperação ela tem uma influência direta, né, nas cooperativas e no seu processo de expansão, né, também dos seus negócios. Então, assim, gratidão imensa por sua fala, né, de compartilhar de experiências e também trazer esses elementos, né, sobre os próprios princípios do cooperativismo, assim. Então, eu estou profundamente agradecida, também estendo o agradecimento em nome da professora Mabel, que não pôde estar aqui, e também dos alunos, com certeza eles vão aprender muito com a tua fala e com a tua troca de experiência. Obrigada, professora. Se precisar da gente, a gente está à disposição, tá bem? Foi um prazer participar com vocês. Igualmente, estamos sempre abertos para essa troca e essa conversa. Também. Tchau, tchau. Tchau.